Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando aqui os nossos encontros. Serão oito encontros, a terapia do passe, né? Aqui pelo irmão samaritano. A Fernanda está lembrando aqui que é a Cora Coralina que falou aquela frase que eu citei aqui. Então, vamos lá. Eu vou abrindo e vocês, se quiserem interromper, levanta a mãozinha, senão faz uma mensagenzinha aí. Mas a ideia é 15 minutinhos, só mostrando alguns slides, falando sobre eles, e depois a gente abre para interação, seja falada, seja escrita, né? Então, nós temos aqui essa imagem que é comum, né? A gente já conhece essa imagem, né? Quem é que já não viu ou não recebeu um passe, né? Deixa eu abrir aqui, abrindo mais. Estão conseguindo ver aí a imagem? Sim. Ok. Valério, você vai me monitorando aí, porque quando eu estou aqui na apresentação, no slide, eu não consigo ver vocês. Para mim ver vocês, então, aí eu não vou ver o texto. Então, você, por favor, fica sendo a nossa âncora aí nesse aspecto. Então, aqui serão nossos oito encontros quinzenais, né? Mas vamos aqui. Aqui é o resumo, né, do que a gente vai falar. Tudo isso material a gente pode passar depois para vocês. O passe desde a origem da vida, Jesus a terapia do passe, por aí vamos, né? Tudo que está aqui a gente vai estar mostrando através dos slides, né? Que é só um resumo, quando a gente fala conteúdo programático, da gente saber mais ou menos o que a gente vai estar conversando. E serve até também para vocês pesquisarem e trazerem nos próximos encontros. Então, olha só, aqui vai falar que desde as origens da vida humana na Terra, nós temos a aplicação do passe, não raro acompanhado de rituais, né? Fala-se aqui no sopro, na fricção das mãos, aplicação da saliva, mistura da saliva e terra, como passou aquela passagem de Jesus, né? Isso tem explicações científicas para isso. Então, assim, o passe não foi invenção do Espiritismo, esse acho que é o primeiro ponto, né? Então, vem através de toda a história. Só que ele vem, muitas vezes, com algumas distorções ou recheado, às vezes, de misticismos. E Jesus, na nossa era, né, é a figura emblemática que trouxe isso de uma forma mais clara, contundente, do recurso do passe, da imposição de mãos. Então, desde que o mundo é mundo, existe a questão do passe. Lógico, variando de cultura para cultura, como a gente vai verificar aqui brevemente. É um histórico. Olha, Jesus curava pela imposição das mãos, e de sua aura celestial saía virtude. O seu poder de cura estava na razão direta de sua moral elevada. Isso é muito importante a gente frisar. Aí eu vou pedir a Valéria, a princípio, para ler, então, o que diz essa passagem em Gênesis, por favor. Agia, pois, por si mesmo em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Então, Kardec está falando sobre isso aqui. Mas o destaque aqui é o que? Jesus é o arquiteto do planeta Terra, né? Ele foi o pensador desse planeta. Então, é uma outra realidade, uma outra dimensão. Então, as curas, os fenômenos que a gente vai ver, estavam diretamente ligados à condição de elevação desse espírito que é o orientador, né? O condutor do nosso planeta, o criador também. Por favor, Valéria. Jesus curava pela imposição das mãos.
e de sua aura celestial saía virtude. O seu poder de cura estava na razão direta de sua moral elevada. Reforçando mais uma vez a questão da moral. E a gente pode já fazendo aquelas cognições, né? Deduções, né? Como é que ocorre, né? O tratamento espiritual, efeito e causa, do que depende, né? A aplicação do passe? Depende somente do médium, depende também da espiritualidade, depende da condição moral do médium, depende do paciente, quer dizer, de quem está recebendo. Vamos em frente. Então, aqui tem uma passagem que está lá no Velho Testamento. Por favor, Valéria. Encontramos a expectativa de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Pensava eu que ele, profeta Eliseu, sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, o Antigo Testamento, só para a gente lembrar para quem tem esquecido ou possa não saber, a Bíblia ela é composta basicamente do Velho Testamento, que é o quê? Que é antes de Jesus, e do Novo Testamento, que é depois de Jesus, a partir de Jesus. Aí vem os evangelistas, né, que depois a gente pode falar um pouquinho também deles. Então, agora nós vamos para a Idade Média. Aí eu vou pedir para a Shirley ler. Pode ler, Shirley? Deixa eu ligar o microfone. Idade Média. Com o passar dos tempos, curandeiros, bruxas, mágicos, fa, Faquires. faquires e até mesmo reis utilizavam os toques magnéticos. Então, olha só, vem através da história, né? Mas às vezes com alguns toques também de rituais. Mas vamos lá então adiante. Por favor, Shirley. Deixa eu só aumentar aqui para mim. Ih, Deu ruim aí? só um minutinho, porque está pequeno aqui para mim. Ah, Estou aumentando aqui. No Egito Antigo, no templo da deusa Ísis, multidões aí ocorriam, procurando o alívio dos sofrimentos junto aos sacerdotes, que lhes aplicavam a imposição das mãos. então, lá no Antigo Egito, né? Continuemos, estamos lá atrás. Olha, agora estamos lá na Índia. Olha que interessante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Por favor, Shirley. Na Caldeia e na Índia, magos e brahmanes curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Olha só que interessante. Curavam pela aplicação do olhar. Muito interessante. Do magnetismo, né? Por favor, Siri. Os gregos aprenderam a curar com os egípcios. Heródoto, historiador grego, destaca em suas obras os santuários que existiam nessa época para a realização de fricções magnéticas. Apareceu agora. Gente, desculpa porque está pequeno aqui. Tudo bem, está ótimo, Siri, mas está tranquilo. Vamos então para o próximo. Agora entendemos que, por favor, Siri.
A arte de curar através da influência magnética era prática normal desde os tempos antigos, sobretudo no tempo de Jesus, quando os seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos. Mãos, né? A história vai mostrando vários aspectos desse. É. Agora vamos passar para o Bruno, tá bom, Bruno? Pode ler aí, Bruno. Pode ser, Bruno? Ué, mas já trocou o slide? Vou trocar. Você queria saber se você estava aí? Que eu não estou Não, tô vendo. aqui. Eu tô tirando a câmera às vezes, fui procurar o carregador. Tá bom, beleza. Então vamos lá para o próximo aqui. Olha aí, estamos chegando mais próximo do nosso tempo. Vira lá, Estudo, Bruno. estudo teórico dos passes, passes e evangelho. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Marcos, vamos lá, embaixo. Atualmente, no cristianismo redivivo, tempos, de novo, o movimento socorrista do plano espiritual através da imposição de mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros de Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. É necessário não desprezar-lhe a lição. Contudo, por sua vez, a obra de amor através das mãos fraternas. A obra de amor através das mãos fraternas. Então, assim, só destacando aqui que o Marcos é um dos evangelistas. Então, aqui está no Novo Testamento. Agora, é só que fantástico isso aqui. Ó. Quando fala atualmente no cristianismo redivivo, considera-se o espiritismo. E aí, olha só que fantástico isso aqui. Ó. O movimento socorrista do plano invisível da espiritualidade através da imposição de mãos. Aí já estamos caminhando lá, que a gente vai ver mais na frente, o conceito do passe espírita. Os passos como transfusões de forças psíquicas e que preciosas energias espirituais. Olha, as energias espirituais vêm dos mensageiros do Cristo. Chega aos médios e os médios são beneficiados em primeiro lugar e passa para aqueles que estão sendo receptores do passe. Então, olha a cadeia que vai se formando, que existe de fato, né? Então, vamos mais um pouquinho para frente, né? Aqui, ele vai falar também da questão lá atrás, né? De alguns magos que já tinham essa faculdade de curar por meio da imposição de mãos, né? De insuflações, de sopros, etc. Né? Então, mostrando mais um aspecto da história que isso já acontecia de uma forma bem frequente. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. E aqui nós vamos chegar na Europa. Esse aqui é uma pessoa que, o Mesmer, né, Franz Anton Mesmer, médico, né, que usava o magnetismo, né, para curar. E isso ficou muito conhecido também na Europa, ao ponto, assim, parecido, lembrando um pouco com as mesas girantes, né, acontecia também em época próxima daquele período das mesas girantes com Kardec, onde ele fazia várias demonstrações. Então, assim, ele demonstrava, através da força do magnetismo dele, em que era possível curar. E aquilo causava assim, um impacto muito grande nas pessoas. Lógico aí que o mesmo ele não considerava, pelo menos para a sociedade, né, que haveria uma força espiritual. Não, era só ele mesmo. Então, por favor, Bruno. Mesmer admitia a existência de uma força magnética, que se manifestava através da atuação de um fluido universal distribuído. Universalmente distribuída. Universalmente distribuído, desculpa. Que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã.
Esse fluido, sob controle, poderia ser usado com finalidade terapêutica. Então, aí a gente já pode ir fazendo um link. Ó, esse fluido, conforme lá o mesmo fazia, sob o controle de uma vontade, de um recurso técnico, podia ter, de fato, finalidade terapêutica. E aqui é muito interessante isso aqui, olha só. Pode ler, Bruno, por favor? Vamos lá. Na Galia, os Na druidas, Gália. na Gália, os druidas e as druidezas possuíam em alto grau a faculdade de curar, como os atestam muitos historiadores. Sua medicina magnética tornou-se tão célebre que os vinham consultar de todas as partes do mundo. Na Idade Média, o magnetismo foi praticado principalmente pelos sábios. Aí, vou perguntar aos universitários agora. Saiu do lugar. Vou perguntar aos universitários. Qual é o período da Idade Média? Que ano que aconteceu a Idade Média? Né? Em torno de que anos era a Idade Média? Muitos anos atrás. 800 1200 anos atrás? 1200 a 1700, mais ou menos? Idade Média. A partir de 1000, 1500, eu também tenho dúvida nisso aí. A Fernando Idade levantou a Média, mão. a Idade Média significa que é a metade do tempo que a gente está vivendo hoje. Isso. Se a Ah, gente está sério? em 2000 anos, média, qual é a média? Metade, né? 1000 anos. No ano 1000, 1200, 1300 é considerada Idade Média, Tá bom, nessa é uma faixa. boa saída, né? Mas a gente É pode pensar 1500. assim, Mas quando a gente tiver no A ano Era das 3000, Trevas, vai né? ser 1500. Até a é, Era das Trevas. Das exatamente, da trevas. Inquisição, daquelas coisas absurdas, a Idade das É. Trevas, é isso mesmo. Então, olha só, nós temos alguma personalidade muito importante que estaria aqui nesse período, olha, na Gália. Quem seria? Olha, estão falando Allan que na Gália. Kardec. Isso, 5 estrelinhas para o Bruno com louvor, hein? Dá um coraçãozinho aqui para o Bruno, já que não tem estrela, olha que coração. Vocês todos sabiam disso, eu só falei primeiro. É. Então, mas olha só, Bira, peraí, pode falar. Bira, mas no tempo das Gálias foi antes da Idade Média, não foi na Idade Média, foi antes de Cristo. Porque ele está falando aqui, olha só. Na Não Idade foi a Média, o Idade magnetismo foi praticado foi principalmente na pelos Idade. sábios. É, Então, assim, esse mas livro, pode falar. tá, isso não é nem tão relevante assim, né? Depois a Não, gente mas é vê isso, importante mas foi a gente buscar. Kardec ele viveu naquele tempo bem antes de Cristo, né? Na época que ele foi Não sei. sacerdote druida. Aí não sei, porque ele tem outro personagem também, que ele foi Jean Hus, né? Só para a Mas aí gente já não... foi um reformador, é diferente. É tanta diferente, coisa, né? Mas vamos pesquisar aqui. Mas é importante aqui, eu quis dizer o seguinte, que lá na Gália, os druidas, do qual Kardec tinha sido, eles já estudavam magnetismo. E muito importante, Kardec, enquanto Leon Denis Arrival, né, antes do contato de tornar-se o codificador do espiritismo, ele já estudava, na encarnação última aqui dele, há mais de 30 anos magnetismo. Então, olha só, ele já tinha lá no passado, bem distante, estudos nessa área. E aí ele vem depois, de tantos anos, séculos depois, ele continua, então, e aí chega naquela condição de preparar a codificação da doutrina espírita. Por isso que quanto mais a gente estuda sobre Kardec, a gente vai entender a grandiosidade dele enquanto espírito. Não foi qualquer um. Aquele ponto que a gente lembra, né? Que o Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, que ele é considerado um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Então, ele tinha uma bagagem enorme para possibilitar a obra que ele fez. Então, vamos só mais 2 slides para a gente abrir aqui, para que vocês possam se colocar mais diretamente, tá bom? Vamos ver aqui.
Olha só que interessante agora. Quem não leu ainda pode ler, por favor? Olha que dado importante, hein? Deixa eu ver se Pioneiros dá do para ver. É passe no porque Brasil. aqui no meu celular parece bem pequenininho, mas eu vou ver se a gente aproximando, dá para ler, tá? Tá bom? Deu aí, Aline? Pioneiros do passe no Brasil. Por volta de 1840, chegavam dois médicos humanitários ao Brasil, Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiros apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da amplificação do magnetismo espiritual. Da Foram aplicação, né? e... Aplicação do magnetismo espiritual. Foram eles os médicos homeopatas que iniciaram aqui os passes magnéticos como imediato auxílio das curas. Olha só que interessante, gente. Eu não sabia disso há muito tempo. Depois que a gente vai pesquisando, médicos, né, antes do advento do espiritismo, já tinha essa prática. Médicos que eram homeopatas, né, já tinham essa prática, esse entendimento, né? Vamos para o próximo. O passo no Brasil continua. Por favor, Aline. O passe no Brasil. Pode-se dizer que o passe foi trazido ao Brasil pelos escravos, embora os indígenas lá existentes já tivessem seus rituais de magia, pelos pajés, que segundo eles eram detentores de poderes. O costume de fazer grandes movimentos com as mãos caracterizado o passe, caracterizando o passe. Perfeito. Então, mais um dado aí, não, entre os escravos, os indígenas, né? Já tinha esse tipo de prática. E aí a gente chega agora, né? Aqui, olha, está falando do Kardec, né? Então, por favor. Escreveu Kardec na Revista Espírita de março de 1858. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Dois fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Muito bem. Então, Kardec aí, como era estudioso do magnetismo, ele faz essa contraposição aí em relação ao conhecimento que o magnetismo já trazia. E aí ele consegue ligar. Não existe uma coisa, não dá para existir uma coisa que não tivesse ligado ao outro, né? Então vamos lá. Então a gente abre agora um pouquinho para vocês se pronunciarem mais, falarem qual a tua impressão, qual possível questionamento dos slides que foram apresentados até agora. Quem levantou a mão, Bruno? Fala, Bruno. Não, achei super interessante. Agora, até então, estamos falando do magnetismo, né? Do passe não espiritual. Não é? Existe essa diferença que eu lembro que você tinha falado no outro curso, do passe espiritual e o passe sem a influência de um mentor, né? O passe não espiritual, que eu até perguntei como o passe não pode ser não espiritual se somos espíritos também, né? Ah, sim. Só que aí, Bruno, a gente Aí vai chegar começou mais com à o frente. magnetismo, né? Que são Isso. coisas, aí explica que são coisas diferentes. Vamos assim. Mais lá na frente, a gente vai reforçar essa questão do entendimento do passe, o conceito de passe. O que é o passe magnético, propriamente dito? E aí a gente vai lembrar aqui desse personagem histórico, lá, o mesmo. Para ele era o magnetismo dele que curava. Então, importante, hoje a gente estava até estudando isso, lembramos muito de você, Aline, que a gente estudou uma parte do Evangelho, que a gente vai até sugerir, os sãos não precisam de remédio. Ali ele vai falar sobre essa parte dos médios. Então, assim, e aí, vamos supor, o Mesmer, até que se prova, homem de ciência, não, eu que curo, o magnetismo é meu.
Eu que curo. E existe essa cultura em várias partes do mundo. Se sou eu que curo, se o magnetismo é meu, então eu tenho o direito de cobrar. Coisa que aqui no Brasil não funciona dessa forma. Mas em vários países da Europa ainda se tinha esse aspecto assim. Aí depois a gente vai entender o que é o passo misto, o que é o passo espírita, porque aí é conceitual. Alguns autores falam em passe espírita, é o mesmo que o passo misto. Misto. O que é o passe espírita e o que é o passo misto? É o passe que tem o magnetismo do Bruno e tem do amigo espiritual. Então, lembra que a passagem que citou lá, olha, dos emissários dos emissários do Cristo, vem as bênçãos que chegam até o médium e que faz do médium um canal e vai chegar ao receptor ali, quem está recebendo, beneficiando o próprio intermediário. Então, aí esse é o conceito que vai se ter do passe espírita ou passe misto, que a gente vai ver lá, porque como isso Kardec não escreveu, que me consta, ele não escreveu essa definição de passe, que na verdade nem posso estar equivocado ou desinformado, mas Kardec em nenhum momento falava em passe, era a imposição de mãos. O passe é coisa mais recente. Aí vai pegar o conceito também, que é o passe. Mas, assim, esse passe espiritual, não espírita. Passe espírita é uma coisa, passe espiritual é outra. O que é o passe espiritual? Do próprio, a gente vai ver mais para diante, do próprio espírito que está ao nosso lado e nos imanta. Por exemplo, você está lá fazendo o comentário do Evangelho. Aí um amigo espiritual chega fazendo efusão de energia, te imantando ali, e você está sendo beneficiado. Então, esse seria o tipo de passe espiritual, que é direto do espírito, não como intermediário através do médium para que chegue no outro. Mais ou menos, não sei se esclareci, se confundi. Mas olha só, a Aline levantou a mão também. Vamos ver o que a Aline tem para falar. Por favor, Aline Mota. Não, Bira, a minha dúvida era basicamente como o magnetismo funciona. Se é uma intenção da pessoa, se existe uma explicação científica, qual que é a base desse magnetismo? Uma ótima pergunta. E aí eu divido com vocês. O que vocês respondem para a Aline? Estão pensando que eu vou ficar aqui tentando responder tudo? Nananina, não. O que nós podemos responder para a Aline? Mota, quem sai na frente aí? O magnetismo é uma. Ai, fugiu aqui. Eu tava. Ele é uma condição do ser humano, né? Ele é uma transmissão de energia, de fluido do próprio encarnado, né? Sem a interferência de ninguém, não é isso? Sim. Vamos voltar então. Olha só, vou fazer o seguinte: vamos voltar lá no Mesmer, que ele é a principal Uma referência dessa técnica. escola. Então, olha só, o que o Mesmer fala? Não sei se vai ajudar aqui, Aline. Eu não sei se a Aline pode ler agora. Pode, Aline? Ou senão o Bruno leia. Posso ler sim. Por favor. Mesmer admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã. Esse fluido, sob controle, poderia ser usado com finalidade terapêutica. Então, olha só. Lembrando aqui, Aline e todos, nós temos o reiki. Falar nisso, até quem não viu, se desejar ver, nós temos duas gravações no nosso canal com a Vilma Cruz, se não me engano o nome dela. Já teve lá em Itaguaí, inclusive, né? Nossa senhora está quase 80 anos. Então, assim, ela já trabalha há muito tempo com a questão do reiki. É uma forma, uma técnica do magnetismo. No reiki, a princípio,
quem é reikiano, né? Às vezes a pessoa, às vezes não, quando a pessoa tem a formação, tem até curso em faculdade, né? De pós-graduação, oferecendo a questão do reiki. E aí você vai lá, você faz o curso, opa, eu posso fazer uso desse recurso profissionalmente. E aí tem as técnicas do reiki. Como é que se aplica, como é que funciona. Tem uma escola, tem uma teoria que vai nessa linha do magnetismo. E já fazendo uma ponte aqui, nós temos no SUS, não é de agora não, já há bastante tempo, as práticas integrativas complementares, chamadas PICs. E entre elas está o que? A imposição de mãos. Então, tem faculdades, tem cursos que oferecem um preparo para imposição de mãos, onde ali vai estar o quê? A questão do magnetismo. Não vai estar discutindo ali questão de espírito. Olha, eu fiz o reiki, fiz um curso de imposição de mãos, e eu estou aplicando isso aqui nos meus clientes, ou nos postos de saúde que tem lá, permite a aplicação. Então, ali está o magnetismo, com técnica diversificada. O reiki vai por uma linha, tem muita fundamentação, é muito interessante, a gente sente benefícios, como sempre passa. A gente pode pensar aqui também na prática do jorei, né? Que tem o entendimento também de se aplicar. Então, são técnicas diferenciadas, mas com o mesmo objetivo, de ajudar a aliviar, de ajudar a tratar, de ajudar a curar. Aí eu não sei se acrescentou alguma coisa, se não se complicou, Aline Mota. Vira, Não consegui olha entender, só, sim. olha Obrigada. só. Todos nós temos magnetismo. Todo ser humano tem um magnetismo animal, né, que é do ser humano mesmo, do corpo físico. Uns têm em maior quantidade, outros em menor quantidade. Tanto tem que pessoas são capazes, assim, de, só com a imposição de mão, fazer uma cura, fazer um trabalho incrível, né? A gente fala do magnetismo maior que existe, é o magnetismo da mãe, quando amamenta seu filho, quando abraça seu filho, quando assopra o machucado do filho, quando você vai botar mertiolate no filho, e aí, tá ardendo, assopra, assopra, e passa. Quando você dá beijinho, quando o filho cai. Então, é um magnetismo, assim, numa intensidade imensa, né, vamos dizer assim. Intensidade imensa é ótima, né? Mas o exemplo de um magnetismo potente, né? E, cientificamente, a gente não tem, pelo menos na ciência mais conservadora, a gente não tem provas disso. Mas nós sabemos que a medicina mais atual, que já está investigando muito nisso, existe um magnetismo que sai do ser humano, tá? E que é capaz de propiciar muita cura e muita ajuda nessas PICs que o Bira falou agora no SUS. Está provado, né? Quanto a imposição de mãos influencia na cura e ajuda as pessoas, né? Então, foi mais ou menos isso que a Aline perguntou, né, Aline? É isso. Isso, obrigada. Então, mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma ponderação? Chile, O que a Fernanda falou, é isso também que eu estava aqui pensando também, né, a respeito. A imposição de mão, ela é muito significativa quando um trabalho é sério, né? Quando um trabalho com médium, né? Ou não médium, né? Trabalha somente com aquilo. Eu conheço pessoas que trabalham também com reiki, né? Faz aplicação de reiki, e as pessoas veem resultados. Então, são coisas que fascinam a gente, né? Poxa, eu estou trabalhando ali, é uma energia, é um magnetismo que está através de mim, né? Eu, Shirley, ou uma outra pessoa,
com o auxílio da energia positiva que você está colocando ali. Então, surte efeito. É igual a oração à distância, surte o efeito, né? Eu acho isso bem bacana, bem bacana mesmo. Agora, assim, é importante, eu acho que isso que a Fernanda também colocou, vamos esquecer um pouquinho a nossa crença e vamos para o campo da ciência, né? Tem muita pesquisa da questão desse magnetismo, tanto é que a imposição de mão foi parar dentro dessas práticas integrativas complementares. Em muitas unidades, existe legislação para isso, como existe a cromoterapia e por outras questões também, que vários profissionais a utilizam, né? Então, existe, de fato, pesquisas avançadas. O que vai cada vez mais sendo um desafio é que a ciência atual ela possa ter instrumentos que ela possa medir isso. E nós temos experiências, né, trazidas que já é muito conhecida, né, muito conhecida, inclusive a gente trabalhou até na evangelização com isso, a questão do magnetismo da palavra, da música na água. Lembra? Aquele um japonês, né? Ele mostra lá como a música, por exemplo, a sintonia da música, o tipo de música, ela repercute nas moléculas da água. A gente já está falando de fluidoterapia. Fluidoterapia. Quer dizer assim, o recurso que a água é magnetizada e tem efeito. E cada vez mais a ciência vai se provando. Então, o que ocorre? A religiosidade, não é necessariamente a religião, a espiritualidade, parece que ela sempre, o que transcende, segue na frente. Aí depois começa a comprovar, a ciência vai encontrando instrumentos para poder comprovar isso. Não tem aquele, como é que é aquele pêndulo que faz a medição do chakra, como é que é o nome? É pêndulo mesmo? Então, nossa, se o chakra está alinhado ou se não está alinhado, como é que é aquilo? Então, tem gente que duvida, tem outro que consegue comprovar, etc. Mas são dados que vão ficando mais amplos. Eu queria escutar a Aline e a Olha só, Edione. deixa eu só complementar esse experimento que você falou do japonês. Está na internet, tá no YouTube. Que é super importante como a gente percebe o magnetismo e o fluido, né? Que faz com que uma molécula de água ela fique mais bonita, mais inteirinha, mais harmônica, quando ela está submetida a uma música suave, a uma música elevada, a uma oração, a molécula, ele fotografou a molécula da água, linda, toda direitinha, toda equilibrada, linda, parecendo um cristal, e também ele fez a comparação com a molécula da água submetida a uma música pesada, a palavrões, ofensas, o quanto a molécula é totalmente distorcida. E ele fez a fotografia e a comparação. Olha a energia, olha o magnetismo que você coloca nas palavras, na música, na vida como um todo, fotografado nas moléculas de água. É um experimento fantástico, está lá no YouTube para comprovar isso que a gente está falando aqui, né? O quanto isso é importante, o quanto isso é fato, né? Muito bem. Então vamos aqui para a Edione e para a Aline. Oi, se eu tivesse que ressaltar algum slide desse, eu ressaltaria aqui a imagem de Jesus curando e, assim, que estava dizendo lá que ele não tinha um outro espírito, no caso, doando ali também a energia, né, o magnetismo, mas sim dele mesmo, porque ele era de uma ordem muito elevada já. Então, achei isso bem interessante. Muito Ele não bem. precisar de intermediário. Sim, perfeito, perfeito. E aí a gente vai ver, depois, quem quiser pesquisar mais, vai ser a parte que está aqui, ó, na Gênesis, que é um livro muito interessante. Leia para a gente, Aline, está conseguindo ler? A imagem de Jesus. Está conseguindo? Qual, Aline? Qual Aline, Biras? Eu mesma? Aline que estava falando, Aline Brian. Ah, tá, peraí.
Jesus curava pela imposição das mãos e de sua aura celestial saía virtude. O seu poder de cura estava na razão direta de sua moral elevada. Agia, pois, por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Olha que lindo isso aqui. Olha, vamos imaginar que essa belíssima a imagem aqui de Jesus, né, impondo a mão sobre a criança, né? Então, por exemplo, a mamãe, o papai, né, companheiro, companheira, avisa à noite, né? A pessoa não está bem e tal. Basta fazer isso aqui quando ele faz assim, olha só, os encarnados, assim também, assim como podem fazê-los os encarnados, em certos casos e na medida de suas forças, em certos casos e na medida da condição de cada um. Então, mostrando que todos nós podemos fazer. Então, esse momento, e que a ciência vai falando já da oração, né? Que vai mostrando como tem pesquisa já demonstrando a efetividade da imposição e da prece, como aquilo mexe com o magnetismo, com forças mesmo, né? E cada vez mais vão encontrando instrumentos para provar isso, né? Eu lembro assim, lá na frente a gente vai ver, quando se discutia muito a questão do paranormal, da fotografia Kirlian, né? Que fotografava a aura e tal, né? Dimensão da aula de cada um. E Edione, qual a sua contribuição, Edione? Vocês estão falando e eu estou me lembrando quando que eu vim da roça, né? E eu morava muito na roça. Então lá a gente não tinha socorro. E uma vez eu estava com meus 3 filhos doentes e eu não tinha nem como levá-los ao médico. E realmente essa imagem me lembrou muito isso, que eu simplesmente fui até eles e rezei, fiz a prece, pedi. E estavam os 3 com muita febre, garganta inflamada, tal, e no outro dia acordaram todo mundo, tudo muito bem, né? E a gente agradeceu. Então, assim, me lembrou muito isso. Magnetismo. Magnetismo e essa imposição de mãos também. Bacana, muito E bom. o amor de mãe, Olha o né? olha o magnetismo de uma mãe, né? O quanto é forte, o quanto é potente, né? Vai lá. Aí é o amor de mãe mesmo. Isso A aí. minha, a minha esposa todo dia é do Jorei, né? Ela fez formação no Jorei, no Reiki. Ela todo dia faz Jorei no Miguel, no nosso filho. Todo dia, não dorme sem fazer. E quando às vezes eles chamam de transmissão da luz divina, né? Tem uma outra nomenclatura. Então, toda vez que ele está doente também, ela faz isso. Sempre faz, né? Ou para agradecer, ou para proteger, ou para auxiliar na cura. Mãe é um ser que não existe igual. Não, É a grande deixa eu... magnetizadora, né? É a maior magnetizadora que existe, com tanto amor, né? É mãe, É, né? E pai também, tá? E pai também. não, também, Posso falar só um pouquinho, Bia? Pode. Então, quando a Suelen teve depressão, né, eu usei muito isso. Quando ela estava dormindo, quando ela ia dormir, sabe? Que assim, eu larguei tudo para poder tomar conta dela, né? Porque foi uma coisa muito séria na época. Então, quando ela ia dormir, eu ficava lá no quarto, aí quando eu via que ela pegava no sono, aí eu fazia essa imposição das mãos, entendeu? E sempre assim, visualizando uma luz azul ou lilás. E ela tinha noite de sono, graças ao meu bom pai, né, meu Deus, que ela acordava bem. Ai, que bom. Aí eu, Sueli, você dormiu bem? Nossa, mãe, dormi e tal. Então, foi uma época também, agora vocês falando aí, eu lembrei também, eu usei muito a imposição das mãos. Muito bom, muito bem. Então, gente, ó, nós estamos chegando aqui ao nosso tempo. Agora sim, vou trazer uma médium que já trabalha há mais de 30 anos. Vira, só um instantinho, a outra Aline quer falar. Dá a voz para Já ela. levantou a mão? Ela levantou a mão. Não tinha levantado, tinha baixado. Aline, quer falar, Aline Mota? Não, eu estava só baixando a mão mesmo.
Tá bom, então. Valeu. Obrigada. Então, assim, nós vamos receber agora uma médica que já tem bastante tempo de atuação na Casa Espírita do Passe. E aí vocês podem perguntar para ela assim, como é que foi o início dela no passe. Vou pedir para ela entrar, tá bom? Então feche os olhos que eu vou pedir para ela entrar. Feche os olhos. Está aqui do lado esquerdo, Fernanda. Não sei se vocês conhecem. Tinha muito mais aqui. Conhecidíssima. Então vamos lá. Que vergonha. Então, é muito bom estar aqui com vocês. E, assim, falando das mães, dos pais altamente magnetizadores, potentes. Por quê? Porque o amor fala mais alto ali. O amor está presente na dose máxima em relação aos filhos, especialmente, né? Então, assim, a grande base de tudo é o amor. E Eu se a tenho gente uma pode, pergunta. se a gente pode curar, só para complementar, se a gente pode curar nossos filhos com amor, com passe, a gente também pode distribuir isso para quem nos procura, especialmente na casa espírita, que é o nosso objetivo aqui, não é isso? Perfeito. Muito A bem. gente é capaz. Doar, né? Você se doa, você né? Exatamente. A gente pode fazer isso, a gente é capaz de fazer isso, a gente tem esse poder. Verdade, é verdade. Então a Aline ia fazer a Pode pergunta, perguntar. Aline. Isso, a Aline, minha Shiri, você pergunta. levantou a mão também? Não, eu acho que eu Não? pensei errado, gente. Desculpa. Então baixa aí, por favor. A minha Aline, pergunta é sobre se o nervosismo, né, talvez a ansiedade, qualquer coisa que seja desse tipo, acaba que afeta na hora de você fazer o passe, né? Se o nervosismo, de alguma forma, afeta o passe ou se é melhor que não faça, se não estiver totalmente tranquilo, entendeu? Totalmente tranquilo. Porque assim, a gente pode até aparentar estar tranquila, né? Mas e o nervosismo de você talvez não ser tão efetiva? Será que isso atrapalha de alguma forma? Então, quando a gente começa no trabalho do passe, quando eu comecei, o nervosismo vem, a insegurança vem, isso é fato. Nós somos humanos e isso é normal, acontece com todo mundo, faz parte. Só que se a gente não começa nunca, como é que a gente vai à frente? Porque, assim, a gente precisa começar, e mesmo que a gente esteja nervosa, esteja insegura, tem uma espiritualidade ali do lado nos apoiando, trabalhando, fazendo com que aquilo aconteça da melhor maneira, até porque a nossa intenção é tudo. Nossa intenção ali é trabalhar com amor, é doar com amor. Então, assim, no início, faz parte, a gente vai ficar insegura, a gente vai ter medo, será que eu estou fazendo direito? Mas aí a gente confia que tem uma força maior nos ajudando, nos sustentando, e aí dá tudo certo. Mais à frente, conforme a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo segurança e depois fica tudo bem. e aí foi muito boa a sua pergunta, a resposta também. Passado esse período, em que a gente pensa lá na parte prática, né? De fazer esse exercício na prática, e qual é a ideia, né? De cada um que estiver nesse processo, ter de perto uma tutora, um tutor, né? Por exemplo, que vai estar acompanhando você na reunião, tirando dúvidas. Então, assim, é comum acontecer essa insegurança, essa incerteza, mas, assim, isso que a Fernanda, acho que ela colocou aí, desde o momento que nós estamos no esforço de nos dispormos, o bem acontece. E aí me veio a lembrança assim, que é muito ilustrativa da criança. Todos nós, quando estávamos começando a caminhar, eu acho que nessa regra não tem exceção, não. A gente deu uma tropeçada e caiu. Né? Quem não viu o filho aí cair, o neto cair, né, tropeçando, né? Mas se ele não fizesse aquilo, ele ia começar a andar. Então faz parte, às vezes, uma coisinha ou outra. Então, isso é importante
Olha só, a Aline fez essa questão, dizer que isso é comum em todos nós, todos nós. A dúvida, a incerteza, mas aquilo vai ser um período de transição e vai passar. E aí, nesse propósito, de ter um grupo que é acolhedor, né, que nos acolhe, nos entende, e que nós estamos numa só vibe, é isso, né? Vamos junto, né? Isso aí. A gente não pode permitir que o medo nos paralise. A gente está aqui para crescer, para evoluir, para errar e acertar, né? Tem uma fala que diz assim: mesmo errando, você quer acertar, então vai em frente, não tem problema, a gente está sempre querendo acertar, então a gente tem que ir, não podemos paralisar, porque lá na frente a gente vai ficar craque, muito craque, e a espiritualidade conta com a gente, ela precisa da nossa ajuda, isso é muito importante, que a gente se comprometa realmente com o trabalho e assuma a responsabilidade de ser instrumento digno para que a poderosa ação da espiritualidade se faça. Muito bom. Chile levantou a mão e depois Valéria. Não é o que a Fernanda acabou de falar. Você, quando se entrega para fazer, né, tal coisa, você tem os auxílios. Você, né, no Fernanda, você não está sozinha, como aconteceu comigo aqui em casa com a Sueli, né, na época da depressão. Então, eu sentia que eu não estava sozinha ali. E eu estava fazendo uma coisa boa, uma boa ação. Né? Até a dona Cecília, o Bira conhece, quando vem aqui em casa, ela gosta de vir aqui, por quê? Porque eu deixo ela falar, quando ela fala, eu fico ali só mentalizando coisas boas, emanando, né, coisas positivas para ela. Então, quando ela vai embora, ela, ai, estou indo embora bem. Vou chegar em casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Então, eu acho que eu, mesmo de boca fechada, eu estou ajudando alguém, né? Então, quando você se propõe a fazer algo de coração, né, de coração, eu acho que você tem os auxílios, você age da melhor forma possível, né? Você faz o que tem que ser feito. Eu penso assim. Muito bem, isso mesmo. Valéria. E complementando ali o que a Fernanda falou, Aline, realmente dá um nervoso, sim, você fica assim, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu vou fazer certo? Mas quando você chega ali, né, que você está ali na hora de aplicar o passe, eu estou falando isso por mim, te dá uma alegria e é tão grande de você e um amor que emana de dentro de você é tão grande de você poder passar aquela energia, aquele amor para aquela pessoa ali, poder ajudar de alguma forma, aí vai, sai, entendeu? Quando você vê, você está ali, o nervosismo já foi embora, porque tu está ali prestando uma ajuda. Você está ajudando aquela pessoa ali, mas você está ajudando muito mais a você, entendeu? Então é super natural, e é como a Fernanda falou, a gente não pode deixar o medo, o nervosismo nos tolher, né? Porque se a gente está ali, é porque é para a gente estar ali, a gente tem essa tarefa e a gente tem que tentar dar o nosso melhor possível. E é normal, flui naturalmente, isso aí, Shirley. Isso aí, muito bom. Gente, a gente está encaminhando, estamos encaminhando para o final. Bruno, Aline Mota, o Edione, quer fazer alguma colocação para a Fernanda? Não, eu tô só escutando e aprendendo aqui. É, eu acho que o meu maior medo no futuro, né, será a conseguir me concentrar. E, tipo, eu conseguir parar e meu pensamento não, não rodar, né, não flutuar. Conseguir me concentrar ali realmente nos pensamentos, não me desconectar. Isso eu acho que uma coisa que eu fico pensando seria, assim, para mim, uma das coisas mais difíceis. Acredito também que isso deva fluir de forma natural no momento, né? Sim, sim. E Acredito. até assim, porque em média, né, isso é uma questão também, né, de cultura e de aprendizado. Se coloca que o passe, normalmente ele deve levar um tempo de um Pai Nosso, o passe comum, né, que a gente vai depois mais detalhar lá. Então,
aquilo ali, a mente pode fugir, foge, mas depois volta, porque está tão presente ali que aquilo vai se dar com certa naturalidade, né? Vira. Em relação a essa fala do Bruno, a gente vai sair mesmo, Bruno, a gente não vai conseguir se concentrar o tempo inteiro. Faz parte da nossa humanidade ainda, é muito difícil. Então, assim, tudo bem, você sai, mas você volta. Você fica atento, consciente. Sai, o pensamento vai embora, mas você de novo, traz ele de volta. Ele vai sair, você traz ele de volta. E você fica nesse esforço até você conseguir ficar cada vez mais tempo concentrado. E fica tranquilo em relação a isso, faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. A gente ainda não consegue ficar concentrado o tempo inteiro. Isso aí é só quando a gente estiver bem elevado, aí a gente vai conseguir. Alguém mais queria fazer alguma colocação para a gente ir preparando para o final? Aline Mota, Johnny. Não, eu também estou ouvindo, assim como o Bruno está aprendendo, né? Eu tenho, em termos de conhecimento dessa doutrina há pouco tempo, então a minha intenção de fazer esse curso, até que foi a pergunta do início, né? É adquirir conhecimento mesmo, porque, como eu falei, sou nova nessa doutrina, conheço um pouco de cada uma, né? De evangélico, umbandista, conheço um pouco de cada coisa, de Wicca também, mas eu fiz até um curso muito interessante na área de constelação familiar, que fala muito sobre magnetismo, né? Ah, Então, é só aprendizagem mesmo. Obrigada. isso aí. Então, gente, vamos nos preparando para o final. Johnny, alguma questão, Johnny? Alguma pergunta para o Fernando? Não? Eu vou colocar aqui uma música que ela é muito bem específica para a temática que a gente está estudando e que vocês já sabem. Mas antes eu queria saber quem vai fazer a prece para a gente se encerrar com ela. A Fernanda podia fazer. Eu faço, posso fazer. Mas olha só um instantinho. Não tirando a possibilidade da Fernanda fazer a prece, claro, né? Mas vale indicar ou vale pedir? Ah, fulano pode ser. Não, Não, vale indicar. eu posso fazer, mas bateu aqui para Fernanda. Ah, então também tudo bem, está tudo certo. Porque, assim, lá na evangelização, e é muito interessante, né? Quem quer fazer a prece? Eles ficam disputando para ver quem vai fazer a prece. Não, Os eu posso adultos, fazer, não tem os problema. adultos é diferente, né? Não, mas você sugeriu aí vocês decidem aí. Fernando ou você, tanto faz. Então, os dois têm vibração superiores aí, vamos lá. Você Então faz? faz, Shirley. Faz Ah, você, querida, faz. tá bom, então. Eu acho que faz sentido, porque a Shiri está, para nossa alegria, está tendo esse reencontro com a gente agora. E olha só, gente, só lembrando que o nosso próximo encontro vai ser quando? Daqui a 15 dias, Isso. que cai dia 20 de abril. Tá bom? É importante da gente, são só 8 encontros, a gente manter uma sequência, porque quando a gente quebra, primeiro, que dá um baque assim nas correntes, né? A sinergia e tal. E outra, a gente perde a continuidade também, para que a gente possa manter. Então, de 15 em 15 dias, eu acho que dá para a gente se programando e estar se permitindo esses encontros, tá bom? Então, Tá vamos bom. escutar a prece com a Shirley, por favor. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a essa oportunidade única, essa oportunidade de muita valia para todos nós, né, para crescimento espiritualmente, para a gente poder ter as energias boas que vêm para a gente, que a gente possa
está doando essa energia com palavras, com um abraço, até mesmo com um soprinho, como a Fernanda falou. Então, é só gratidão por esse momento, estava sentindo falta, essa reunião com vocês, né, que são pessoas, nossa, que só agregam mesmo, os ensinamentos que a gente tem, os aprendizados, e isso tudo faz parte do nosso crescimento aqui na Terra. E que nossos irmãos espirituais de luz possam estar sempre conosco, nos auxiliando 24 horas do dia, não nos deixando cair, né, nas tentações, não nos deixando ter palavras erradas. Então, eu só tenho que agradecer pela influência dos irmãos espirituais, por fazer parte, né, dessa reunião hoje, e agradecer muito mesmo. E que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando, confortando essas famílias que estão passando algumas necessidades, outras sofrendo por perder seus entes queridos, e essas tragédias que estão acontecendo, né, no nosso mundo. Que a paz reine, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar botando um dedinho no coração de cada um, para poder aliviar a dor, o sofrimento de cada um de nós e desses que estão sofrendo muito, muito. Então, eu peço a Deus que tome conta de todos. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos acompanhar agora música. Tuas mãos estendidas são singelas gotas de paz na aflição. Bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade com entrega total,
Isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Fica Tchau, com tchau, Deus. pessoal. Beijos, Tchau, paz, bom feriado para todos. Tchau, tchau. Boa paz. Beijos. Tchau, tchau. Vamos fazer Adorei uma rever. edição aqui, vamos botar no nosso canal, depois você aparece lá. Ó, o Brian aí. Tá. Tchau, Chile. Brian. Adorei te ver. Tchau, todos vocês Valeu. aí, tá? Tchau, Valéria. Tchau, Tchau, Abençoado tchau, final beijo. de semana. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Tchau. Deus. Tchau, Tuas tchau. mãos estendidas são singelas gotas de paz na aflição, bênção do passe aliviar o sofrimento